Glória a Deus, queridos. Mais uma ministração aqui, ministrando o propósito para que nós venhamos ser grandemente louvado seja o nome do Senhor, renovados por Deus. Quando Deus destitui alguém, o peso da perda e o chamado ao arrependimento. Ser destituído por Deus é uma das experiências mais dolorosas que um homem pode enfrentar. Significa perder não apenas uma posição, mas a presença manifestada dele, o favor que sustentava, a unção que fazia diferença. E muitos pensam que a destituição é apenas a perda de um cargo ou de um título, mas na verdade é de um afastamento do propósito divino por causa da desobediência. E a Bíblia nos dá um exemplo forte e impactante de destituição. O rei Saul. Queridos, o rei Saul foi escolhido por Deus para governar Israel. E ele começou bem, mas aí ele foi o quê? Se afastando da vontade do Senhor por sua impaciência, rebeldia e desobediência parcial. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus ordena que Saul destrua o rei Agag e o melhor do gado, justificando ali a sua atitude com o sacrifício para Deus. Queridos, o Samuel, que é o profeta do Senhor, então faz a sentença divina. Porém, Samuel disse que tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião como pecado é pior que pecado de feitiçaria, e a obstinação como iniquidade e idolatria, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também o rejeitou a ti, para que não sejais mais rei. 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23. Aqui está uma essência da destituição. Fortíssimo isso. Quando Deus ele nos rejeita, ou nós, corrigindo aqui melhor dizendo, quando nós rejeitamos a ordem de Deus, ele nos rejeita. A posição em que nos colocou, Saul, ele perdeu o reinado, não porque Deus tivesse prazer em remover ele, não, mas porque a sua desobediência o tornou indigno de continuar indo em frente, ali à frente do povo. O Senhor ele já havia preparado Davi, ele já havia separado Davi, por um homem segundo o coração do Senhor, para ocupar aquele lugar. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas o rei Saul, ele pecou bem menos que Davi. Davi, ele fez tantas coisas, mas Davi havia nele um arrependimento. Davi pagou o seu preço e não foi barato. Quando Deus destitui alguém, ele não faz de uma hora para outra. Há avisos, há tempo, há tempo de arrependimento para que você possa se arrepender. Queridos, ser destituídos por Deus é muito grave, mas quando o coração ele se endurece, o coração do homem se endurece, existe ali um erro, decisão. Aí o que acontece? A sua decisão ela passa a ter o quê? Ela passa a desconectar com a vontade de Deus. Quando nós estamos conectados com a decisão divina, Deus se manifesta. Quando nós não estamos conectados com a decisão divina, muita coisa acontece. É a pior destruição. Não é perder só um cargo, mas é perder a presença do Espírito Santo. Após ali ser destituído, Saul ele continuou o quê? Sentado no trono, mas não tinha mais a mesma unção. Ele permaneceu com a coroa na cabeça, mas sem a aprovação do céu. Ele passou a viver atormentado, vazio. Quantos corações estão assim no mundo, queridos? Olha quanto o quadro de depressão tem aumentado no mundo. Eu falo isso de forma geral. As pessoas andam perturbadas. Que nem Saul. Saul ficou perturbado. Davi, por outro lado, foi ungido em secreto e mesmo sem o trono físico, já carregava autoridade espiritual. Isso nos ensina que a destituição de Deus
não é apenas sobre perder algo visível, mas é sobre perder a unção que sustenta. E quando ele destitui alguém, não adianta, queridos, não adianta segurar o trono com as mãos, porque o reino já foi transferido espiritualmente. Eu falo isso para vocês porque tem muita gente com oba, 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 oba. E não é dessa forma. Deus, ele requer do nosso ser a presença do Espírito dele em nós. E para que isso aconteça, é necessário estar alinhado à vontade dele. E a pergunta que devemos fazer é: será que nós estamos vivendo debaixo da aprovação de Deus? Ou apenas agarrando as posições e aparências? O Senhor, ele não quer sacrifícios vazios. Ele quer corações obedientes. Corações que possam dar o seu melhor para estar, aleluias, diante da postura que Deus quer, queridos. Se nós nos sentimos que estamos afastados dele, ainda há tempo de humilharmos. Ainda há tempo de clamarmos por misericórdia, para que nós possamos voltar em obediência, porque a pior coisa que pode acontecer em um homem não é perder um título, mas é perder a presença de Deus. Aleluias. Corrigindo aqui, perdão. Então, se hoje nós ouvimos a voz do Senhor, não endureça seu coração. Comece a praticar a aliança com Deus, porque quando ainda seguramos algo que Deus já retirou, queridos, nós estamos muitas vezes sentados em lugares que não é mais nosso, porque Deus já arrancou a gente de lá. Quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, ele nos rejeita da posição que nos deu. Então Saul, ele não ouviu a Deus. E aí a pergunta que não quer calar: é possível continuar no cargo, mas sem a presença de viver de lembranças, né? Sem o óleo fresco da unção? Queridos, a maior perda não é o trono, é o Espírito Santo de Deus que é retirado. Davi sabia disso. E quando pecou, o seu maior clamor foi o quê? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Salmo 51, versos 11. Então, queridos, perder tudo não é nada. Mas perder a presença de Deus, queridos, isso é tudo mesmo. Porque Deus ainda, ele, diante da tua humilhação, ele é um recomeço. Ele é um recomeço. Mas se tem tudo a perder, Deus é o verdadeiro fim. Pessoas falam assim: eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Você tem Deus, você está vivo, abre os olhos, amém? Mas tem pessoas que é impressionante, elas não conseguem se conectar a Deus. Queridos, a fraqueza às vezes faz isso, mas nós não devemos ser assim 100% todas as vezes, né? Eu falo isso para vocês porque em várias vezes Deus me fez renascer das cinzas, me fez retornar ao meu presente, com tantas perdas, frustrações, desilusões. Aqui quem me acompanha sabe da minha história. Então, eu quero dizer para você, querido e amado, se você amou essa palavra e se ela verdadeiramente falou ao seu coração, comente, compartilhe, deixe a sua mensagem e comece a dizer para o Senhor: Deus, eu quero ser muito além do que o Senhor preparou para mim. A coroa, ela ainda brilha, queridos. E o trono de Deus, ele está refletindo sobre a tua mente, sobre a tua cabeça, para que nada possa se perder e nem se destituir. Ser destituído por Deus não é apenas perder um título, é perder a unção. Pense nisso, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua sorte, a tua casa e a tua família. Fique com Deus e Deus abençoe a tua história. Em nome de Jesus. Amém.